Olá, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Santos, da disciplina de Filosofia. E na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre ética e moral. Mais especificamente, nós vamos falar sobre bioética, que é uma área muito interessante que reúne várias áreas do conhecimento para tentar responder perguntas sobre a relação entre saúde, vida e natureza. A pergunta bioética que nós vamos refletir hoje é: até que ponto nós podemos interferir na natureza para nosso benefício? A natureza pode ter direitos, assim como o ser humano? Se nós formos olhar para a história, as comunidades tradicionais, por exemplo, as comunidades indígenas, eles tinham uma visão sobre a relação do ser humano com a natureza. Mas alguns filósofos, por exemplo, o filósofo Francis Bacon, que colocava o ser humano como centro de todo o universo, ele dizia que nós podemos constranger a natureza para ela fazer o que nós precisarmos. Mas de que lado nós podemos estar? Será que é possível uma harmonia entre essas visões de progresso e essas visões de harmonia com a natureza? O que você pensa disso? Eu vou colocar um link aqui para você colocar qual é a sua opinião sobre esse tema. Pode ser agora no começo e também depois do vídeo. Vamos lá para a aula? Então, nós vamos discutir hoje, nós vamos trabalhar a noção sobre o posicionamento que o ser humano tem em relação à sua casa. Eu usei a palavra casa de propósito, porque a palavra ecologia, ela vem de uma outra palavra grega, que é oikos. E oikos significa casa, lugar comum, ou seja, lugar que eu compartilho com mais alguém, o espaço onde eu estou, onde eu habito. E logia significa logos, estudo. Então, ecologia significa conhecimento, saber, reflexão sobre o espaço que eu estou. Então, quando eu digo reflexão sobre o espaço que eu vivo, o espaço que eu habito, é muito importante entender que quando você está numa casa, quando você faz a reflexão sobre quais recursos você pode ou não gastar dentro de casa, quando você vai fazer uma compra, por exemplo, você sabe que você não pode gastar mais do que você ganha. Por exemplo, quando nós falamos de um conceito muito importante, que é o conceito de sustentabilidade, que é um valor, então o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você refletir, é você ter consciência de como utilizar os recursos de um espaço da melhor forma possível. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você está com vontade de comer uma comida gostosa, não é sustentável você pedir um delivery quando você tem janta, alimentos que podem fazer uma janta gostosa na geladeira. Isso é sustentabilidade. É gerenciar os recursos que você tem da melhor forma possível. Então, gerenciar os recursos que nós temos no nosso planeta é uma reflexão sobre sustentabilidade. Hoje eu vou trazer reflexões de saberes que são tradicionais. Então, a maneira como essas populações nativas, por exemplo, da América, elas refletem sobre o planeta, elas são vistas como inferiores. Inclusive, quando os europeus chegaram aqui, eles olharam para esses povos e disseram que eles não eram civilizados, porque eles não tinham desenvolvido tecnologia, porque eles não tinham desenvolvido ciência. Porém, a maneira como esses povos lidam com o planeta Terra, ela é muito mais complexa, ela é muito mais avançada do que o povo, o que o Ocidente, o que o europeu ele tinha como certo. A maneira como esses povos enxergam, a maneira como esses povos entendem o planeta, elas guiam as atitudes deles diante do mundo. Então, a maneira como eu vejo o mundo, a maneira como o europeu vê o mundo e os povos nativos da América viam o mundo, elas guiavam as atitudes em relação ao planeta. Eu posso dizer que os meus valores, os meus princípios, eles são uma bússola. A bússola serve para guiar a gente. As nossas atitudes, as nossas ações, elas vão ser baseadas na nossa maneira como a gente entende o mundo. Os povos, por exemplo, os povos incas, acreditavam que a Terra era um grande ser vivo. Ela era a grande Pachamama. Tem um desenho muito legal da Netflix, que é Pachamama. Eu sugiro para vocês entenderem como funcionam essas relações do ser humano à deusa da Terra. E esses povos achavam que a Terra era um grande ser vivo. Então, por isso, era necessário um respeito a todos os elementos. E eles acreditavam que tudo era uma entidade, era uma pessoa,
o vento era uma pessoa, a terra era uma pessoa. Eu não preciso acreditar que o vento é uma pessoa, que a água é uma pessoa, que o céu é uma pessoa, mas eu posso aprender a respeitá-los como se fossem. Então essa ativista, ela vai defender a ideia de que todos os elementos da natureza, eles precisam de direitos. Ela relembra como na história da humanidade algumas pessoas não tinham acesso a direitos. Negros e indígenas, como o povo dela, não eram considerados, não tinham acesso a direitos. Eles não eram considerados pessoas. E ela começa a defender. Quando nós questionamos o que é água, o que vem na sua mente? Geralmente vem rios, oceanos, a chuva, a água que você toma. Água é vida. Água é H2O, é líquido. Porém, ela fala que nós devemos mudar essa pergunta. Nós não devemos perguntar o que é água, porque ela não deve ser só uma coisa. Acredita que sim, a água é uma pessoa, assim como o seu tio, sua avó, sua mãe e seu irmão. Então você tem que considerar a água como uma pessoa para você conceder direitos para elas. Então, se a natureza ela deixa de ser uma coisa que eu posso ter, que eu posso dominar e começa a ser uma pessoa, eu posso conceder a ela a noção de direitos. Hoje nós passamos por um período, uma crise hídrica, e nós sabemos que as pessoas estão gastando água de uma forma muito refletida. Então, se nós pensarmos no planeta Terra como uma casa que precisa gerenciar os recursos, nós estamos vendo que a casa caiu, né? O gerenciamento dos recursos naturais, eles estão indo por água abaixo. E o Brasil, que tem muita água, existe um dado da Agência Nacional das Águas que diz que o Brasil exporta 112 trilhões de litros de água doce. Ou seja, essa quantidade equivale a 45 milhões de piscinas olímpicas. Então, o Brasil, ele vende água, 45 milhões de piscinas olímpicas de água. Então, a água vale muito dinheiro. Tá, professor, mas algum país já fez isso? O Equador fez. O Equador, que tem uma grande maioria de pessoas que acreditam nessas tradições de Pachamama, ela é uma entidade, eles concederam uma personalidade jurídica para o planeta Terra. Então, o planeta Terra deve ser defendido como se fosse uma pessoa. E a Kelsey Leonard, que é essa ativista que eu falei para vocês, ela questiona: se eu atribuo personalidade para uma empresa, por exemplo, a Google ela é uma pessoa jurídica. A Google tem direitos, tem possibilidade de liberdade de expressão e ela pode se defender diante da lei. E ela questiona: se eu dou direitos, se eu atribuo uma personalidade, por exemplo, uma pessoa jurídica, uma empresa, e não dou personalidade para a natureza, isso diz muito sobre os valores morais do Ocidente. Isso diz muito sobre a bússola, sobre o caminho que nós estamos seguindo. Muito importante, então, a gente refletir. E a pergunta, então, que eu posso fazer para vocês é: se nós dessemos personalidade, se nós dessemos direitos para o vento, para o rio, para a água, será que aconteceriam desastres como aconteceu em Brumadinho, em Mariana? Será que nós teríamos mancha de óleo no Nordeste? Se nós mudássemos a forma como nós lidamos com a nossa casa? E aí, gostaram da aula? Resumindo, nós falamos então um pouquinho sobre a relação entre ética e moral e tentamos refletir sobre essa questão. Até que ponto a natureza pode ou não ter direitos? E nós falamos um pouco sobre essas cosmovisões e filosofias de algumas comunidades indígenas e como eles lidam e como eles harmonizam com a natureza. E é muito interessante porque muito dessas discussões passam pela essa nossa reflexão de quais valores, qual é a nossa bússola moral. Será que minha bússola moral ela passa por sustentabilidade? E essa contribuição das comunidades indígenas, que também são filosofias que devem ser refletidas e abordadas diariamente, elas podem nos ajudar a viver melhor. Ou, como diria o filósofo indígena Ayrton Krenak, essas ideias podem inclusive adiar o fim do mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e até mais.